Esse é o livro do ano, quer dizer, do século, quer dizer, do milênio, A Decodificadora, mais o lançamento da Intrínseca. Aliás, você vai querer comprar esse livro? Clica aqui embaixo, no link, você já vai comprar. Pensata, com Marcelo Madureira. Olha, pessoal, vocês sabem que quando eu gosto do livro, eu gosto mesmo, e eu sei quando um livro é importante. Da mesma maneira que a trilogia do Harari, né, o Sapiens, o Homo Deus e as 21 lições para o século XXI, esse livro aqui, A Decodificadora, do Walter Isaacson, o mesmo que escreveu a biografia do Steve Jobs, escreveu a biografia do Einstein, do Kissinger e tal, ele escreveu a biografia da professora Jennifer Doudna. A professora Jennifer Doudna, ela inventou o CRISPR. O CRISPR é uma ferramenta que possibilita você reescrever o código genético humano. O código genético, aliás, de toda a vida viva, inclusive do ser humano. Plantão Caceta e Planeta. Cientistas engraçadinhos, só pra sacanear, colocaram uma orelha humana nas costas desse rato de laboratório. Um rato? Tem uma orelha nas suas costas. Fala mais alto que ele é surdo. Informou o Plantão Caceta e Planeta. Mas isso aqui é só o começo da história. Desde que o mundo é mundo, o homem procura em aprimorar as espécies, né? Naquele livro Germes, Trigo, Aço, fica muito claro, né, que, por exemplo, o trigo, como ele era na natureza, ele não servia como alimento. O trigo que a gente faz a farinha hoje, ele foi o aprimoramento genético feito desde milênios atrás com o cruzamento de várias sementes do trigo. A mesma coisa para a maçã, para o pêssego, para praticamente todos os vegetais. A forma que você encontra ele na natureza, ele praticamente era incomível, mas através de cruzamentos genéticos, eles se transformaram, por exemplo, na batata que a gente come hoje, no milho e tudo mais. E não só vegetais, não, animais também, né? O gado bovino que a gente tem hoje, o gado equino, ovino, assim, cavalos, ovelhas, bois e vacas, e todos os outros espécies que a gente usa como alimento, são resultantes de cruzamentos genéticos feitos, né, de uma maneira intuitiva pelos homens dos seus tempos, né? Escolhiam aquele bicho ali com aquelas determinadas características, cruzava com aquela outra fêmea aqui, e assim ia apurando a raça. Foi um sucesso a última experiência da engenharia genética, o cruzamento da tartaruga com o skate. O único problema é que a tartaruga é meio roda presa e um pouco lenta nas manobras radicais. Assim a humanidade pôde, né, ao longo do tempo, melhorar a sua alimentação e inclusive tratar, né, de alguns problemas até da sua própria saúde, de maneira intuitiva, mas mexendo no nosso, digamos assim, na nossa biblioteca genética. As coisas começaram, na verdade, com os estudos do Mendel, né, que era um padre, né, um padre do século XIX, e também com o Darwin, né, no século XX, e começaram a estudar realmente que são os fundadores, principalmente o Mendel, do que a gente chama de genética. A genética é o estudo do que é o padrão, o padrão genético, é óbvio, ou seja, como é que a natureza escreve a vida. E quem veio a descrever isso, né, foi dois cientistas que ganharam o Nobel, o Watson e o Crick, né, que descobriram o código do DNA, né, como é que se compõe o DNA naquela forma de hélice, que muitos de vocês devem ter estudado, né, os 4 nucleotídeos, né, que vão se unindo, né, a anina, timina, guanina e eu tenho uma que vai me escapar agora, mas enfim, são 4. É curioso porque o código da vida se compõe de 4 caracteres e o código digital se compõe de 2 caracteres. E quando você junta o digital, né, para estudar o genético, aí, meu amigo, aí é o cão chupando manga.
aí nada mais segura a humanidade. E esse, basicamente, é o núcleo, né? O núcleo dessa célula de sabedoria aqui, que é esse livro, A Decodificadora. O Walter Isaacson, ele conta a história da professora Jennifer Doudna, como eu já disse, a inventora, basicamente a principal inventora, né, do CRISPR, mas, na verdade, ele conta toda essa história que eu resumi aqui em 30 segundos, do estudo da genética, do estudo de como é que a natureza escreve o código da vida. E ao longo do tempo, os estudos do homem e da humanidade foram evoluindo de maneira que cada vez a gente soubesse mais sobre a genética, o código genético. Já nos anos 80, foi muito importante quando teve o projeto do genoma humano, ou seja, vários centros científicos começaram a decodificar o número em milhões e milhões de compostos de DNA que formam o organismo humano. E a partir daí a genética avançou muito, ao mesmo tempo que o poder de processamento dos computadores também avançou muito. Quando você começou a utilizar os computadores para os estudos da genética, então o avanço foi retumbante, foi um avanço assim, absolutamente avassalador. Eu diria que nos últimos 15 anos, os avanços da engenharia genética realmente estão transformando o que a gente conhece como a humanidade, a civilização, a sociedade e mais do que isso tudo. O que a gente entende, o que a gente concebe pela ideia de que é viver. Só para estimular vocês um pouco, antes de vocês não se esquecerem de dar o seu like, se inscreverem no meu canal, né? E depois não se esquecerem de mandar o comentário, hein? Mas só para dar um gostinho, hoje nós estamos muito próximos, mas muito próximos mesmo, de que o ato de viver, de existir, ele não exista mais como uma finitude, com uma data marcada qualquer, ou a ideia de morrer. Hoje já está muito próximo de se fazer um organismo vivo que viva indefinidamente. Quando eu falo de organismo vivo, eu também estou falando do ser humano, estou falando do homem, da mulher. E isso tem muitas e muitas implicações. Esse livro, ele trata de tudo isso. Principalmente, eu acho que vocês devem estar já pensando sobre isso, sobre as questões éticas, morais, religiosas, que isso traz. Essa ideia de não se morrer mais, de se viver indefinidamente, isso aí já traz uma série de implicações e uma série de discussões. A gente chega lá. Mas a questão ele contando a história, né, da professora Jennifer Doudna, na verdade ele conta a história de vários cientistas da área de genética, em que essas pessoas, elas, na verdade, como mostra como a ciência é um trabalho colaborativo. É como se fosse uma grande parede de conhecimento que cada um vai botando o seu tijolinho. Mas o fato é que, pela concepção inicial do CRISPR, a professora Jennifer Doudna ganhou, no ano passado, 2020, o Prêmio Nobel, né, de Química. O que é o Doudna? O Doudna seria, eu vou tentar explicar para vocês, nada mais do que uma máquina de reescrever, um editor de texto genético. Então, se na tua biblioteca genética você tem um determinado gene, que, por exemplo, que vai provocar que você tenha câncer, ou que você tenha pressão alta, ou que você tenha qualquer problema de saúde, enfim, tendência à obesidade, tendência à depressão, tendência à angústia, enfim, qualquer característica ou qualquer doença, qualquer coisa da história da tua vida está lá escrito no seu código genético. É isso que você tem nesse livro. Uma explicação detalhada, mas muito interessante, muito fácil de entender. Esse livro é bom porque é aqueles livros gostosos de ler, aquele que você não consegue largar. Essa máquina,
como eu já falei, o CRISPR é como se fosse um editor de texto genético. Ele consegue, né, esse processo consegue identificar lá no seu patrimônio genético quais são os genes que têm problema, e não só isso, ele vai lá e reescreve. Ele tira, digamos aqui, aquele segmento que é ruim, que pode provocar uma doença em você, né, pode provocar que você fique com açúcar no sangue, né? Ele vai lá e tira e coloca um outro código genético que ou deixa aquele pedaço em branco ou pode colocar uma outra característica que seja contrário daquela, que pode te provocar uma coisa ruim. Então, milhões, dezenas ou centenas de doenças genéticas já podem ser curadas através desse processo do CRISPR, que inclusive ele mostra a importância do ARN. Você sabe, tem o DNA e o RNA, né? O ácido ribonucleico e ácido desoxirribonucleico. A gente achava antigamente, quando eu estudei, né, que na verdade o DNA era o importante e o ARN ele só fazia a reprodução, né, do código genético, mas não. Isso que essa professora Jennifer Doudna descobriu, como a importância desse RNA no sentido de corrigir, de consertar esses defeitos genéticos que todos os seres vivos têm. Ela, inclusive, mostra uma coisa fantástica, né, que a quantidade de bactérias e vírus que existem aí, elas são maiores do que a quantidade de grãos de areia que existe no planeta. Se você pegar um micro pedaço de uma gotinha d'água, existirão lá milhões e milhões de vírus e bactérias. A bactéria é um organismo vivo, o vírus não, o vírus é inerte. Para o vírus poder se reproduzir, ele precisa invadir a bactéria, se apropriar da bactéria. Vocês vão aprender, eu não vou ensinar isso aqui para vocês, quem sou eu, mas nesse livro aqui, vocês vão entender perfeitamente como funciona isso. E a importância, então, que esse estudo, nós fomos avançando de tal maneira que hoje a conclusão que se chega é que hoje o homem, ele virou Deus. E sendo brasileiro, como é que o senhor deixa acontecer tanta tragédia? Olha só, eu sou Deus, não sou santo, e santo de casa não faz milagre. Eu sei que é uma afirmação forte que eu estou fazendo. Eu não quero ofender aqueles que são religiosos, eu não quero ofender aqueles que creem, né? Porque, inclusive, eu acho que aqueles que têm uma fé são mais felizes. Mas o fato é que hoje nós não brincamos de ser deuses. Nós somos Deus, na medida em que nós já podemos realmente construir a vida do nada. A partir de aminoácidos, a partir de caldos biológicos, e nós podemos construir a vida e reparar a vida. Então, pessoas, por exemplo, que têm anemia falciforme, pessoas que têm doenças congênitas, você já consegue, através desses processos de CRISPR, processos que estão sendo desenvolvidos, a pessoa sofre daquilo anos e anos e anos, você, através de um tratamento genético, você é capaz de ser curado. Isso não é milagre, isso é ciência. O nome disso é ciência. É um livro profundo porque eu diria que pelo menos a metade dele se dedica à discussão das consequências desse conhecimento todo. Existem realmente consequências morais, éticas, o nosso próprio conhecimento, né? Há alguns séculos atrás, ou milênios talvez, um trovão, um relâmpago, a gente atribuiria a um Deus qualquer, a uma manifestação metafísica qualquer, mas à medida que a gente foi avançando, a gente foi compreendendo os fenômenos naturais, foi compreendendo a vida, o mundo que nos cerca, cada vez sabendo mais. Aliás, uma das teorias desse livro indica que se o nosso conhecimento nos levou à capacidade de conhecer a técnica de criar a vida, nós não podemos nos furtar, nós não podemos evitar a esse destino. Nós estamos destinados a isso. Se recusar a sermos deuses, né, talvez seja o nosso maior pecado, porque talvez a humanidade esteja
desde o princípio, o conhecimento nos levou a isso, nós estamos destinados a isso. Eu quero deixar isso aqui em aberto, porque eu gostaria muito de receber as opiniões de vocês sobre isso, principalmente nas três últimas partes do livro, que se dedicam a essa abordagem moral, ética, dessa questão que você pode, né, por exemplo, se você sabe que o embrião teu pode fazer com que a criança nasça cega, surda, ou com uma doença genética, ou enfim, ou mesmo com retardamento mental, você podendo, você evitaria isso? Ou você deixaria ficar como está? É um dilema. Nós estamos, na verdade, diante de vários dilemas. Eu não estou aqui querendo ser defensor nem de A nem de B, mas são dilemas que a gente tem que resolver e são muito bem colocados aqui neste livro. Por isso que eu digo, esse não é uma biografia, esse não é um livro de biografia de uma cientista. Esse é um livro que primeiro trata de uma ciência, explica a ciência da engenharia genética, explica o desenvolvimento da genética e explica em que estado está hoje o conhecimento da genética e dentro desse incrível universo de conhecimento que a humanidade conseguiu juntar e que nós podemos fazer de bom e de ruim, né, que decisões nós devemos tomar com relação a isso, né? Nós estamos confrontados com isso. Eu, pessoalmente, já pensava muito sobre isso e eu estou convencido, na verdade, que nós estamos... Nós, Homo sapiens, nós somos uma espécie de transição. Eu vou dizer isso porque nós temos... a nossa espécie existe há 200 mil anos no máximo, né? Se você comparar com outras espécies, como eu sempre comparo com o tubarão, que eu sempre vem à cabeça, o tubarão tem 700 milhões de anos, né? Nós só temos 200 mil anos. E nesses 200 mil anos nós conseguimos chegar até aqui, a esse livro aqui, a esse conhecimento aqui. Eu acredito que a nossa espécie, como nós a conhecemos, não vai durar muito mais. Não vai durar, eu diria, no máximo 2 séculos, 3 séculos. Porque brevemente nós realmente poderemos ser imorríveis, imortais. E a partir do momento que você é imortal, tudo aquilo que a gente entende como vida cai por terra. Não existe mais. É a mesma coisa se você colocar para um antepassado nosso, né, um homem de Cro-Magnon, um homem de Neandertal, um australopiteco, ele não seria capaz de entender o fenômeno de viver da mesma maneira que nós entendemos hoje em dia. Eu vou até mais perto. Eu diria que se você pegasse um ser humano, né, de 1300, 1200, né, do início lá da Idade Média, e ressuscitasse ele no mundo de hoje, ele não teria a menor capacidade de compreender o que era o viver, no sentido mais amplo do termo, dada a mudança radical, né, que o homem, né, fez, o Homo sapiens fez no planeta, na nossa existência, né? Tanto é que eu estou aqui conversando com vocês, né, gravando numa câmera digital que será exibida pela internet e que, teoricamente, milhões de pessoas vão poder assistir, e isso já é um fenômeno. Agora, a partir do momento que você não morre mais, tudo aquilo que a gente entende, compreende, inclusive aquilo que a gente entende como moral e imoral, ético e antiético, ele cai por terra, porque ele não vale mais. É necessário que se reconstrua uma outra coisa, uma outra sociedade, a partir de uma outra espécie. Isso é o dilema que estamos enfrentando e tendo que enfrentar, né? E você não pode negar e dizer, não, é proibido estudar
a engenharia genética, é proibido usar o CRISPR, é proibido qualquer tipo de procedimento que altere a natureza divina da vida. E aí é a parte final desse livro aqui. Ele mostra, e aí as pessoas não acreditam, né, como e por que a gente conseguiu, numa pandemia dessa como o Covid-19, em menos de um ano encontrar uma vacina. É porque a gente conhece técnicas como o CRISPR e outras técnicas associadas, junto com computação, permitem com que hoje o homem processe, por exemplo, uma vacina, né, um anticorpo, um processo de cura que a natureza levaria bilhões ou milhões de anos para criar. Isso é conhecimento, isso é ciência, né, e por isso que eu reafirmo aqui, vacina sim. Mas a vacina é só um pedacinho, pessoal, né? A vacina que mostra, né? Eu acredito que ninguém aí, pouquíssimos, são contra a vacina. Se você é contra a vacina, você não pode ser contra o CRISPR, você não pode ser contra a engenharia genética. Agora, como eles mesmos afirmam, a engenharia genética, ela pode trazer malefícios para a humanidade? Pode, claro, sem dúvida nenhuma. A engenharia genética pode criar milhões e milhões de soldados, né, muito mais fortes, muito mais cruéis, que não sintam dor. Pode. Agora, essas decisões, que seriam decisões divinas, passam a ser nossas decisões. E se essas decisões são nossas e são divinas, por que nós não vamos virar deuses? No sentido de que Deus, né, até o próprio conceito de Deus, ele passa a mudar. Porque agora eu me recordo aquela passagem que tem bíblica, né, que todos conhecem, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E eu sempre invertia, né, essa frase dizendo que o homem criou Deus à sua imagem e semelhança. O fato é que hoje, né, nesse momento da história, Deus e o homem se cruzam e são a mesma coisa, né? Uma espécie, né? Só falta a terceira parte, que é a Santíssima Trindade. Eu vou dizer a ciência. Deus, homem e a ciência formam a nova Santíssima Trindade. A gente tem que pensar muito sobre isso. Por isso que, olha, eu recomendo fortemente a Decodificadora, que a Editora Intrínseca lançou agora, inclusive, no mesmo dia que foi lançado nos Estados Unidos, foi lançado no Brasil. E esse livro aqui, quem estava esperando para ler ele enlouquecidamente é o meu amigo Bill Gates, né? E o Bill Gates, com certeza, eu estou apostando corrida com ele para ver quem acabava primeiro. Eu acho que eu ganhei. Mas eu vou ler de novo, inclusive porque eu sublinhei aqui vários pedaços, porque eu quero depois fazer um resumo desse livro para pensar melhor em alguns conceitos que estão expostos neles. Então não deixe de comprar esse lançamento aqui do Walter Isaacson, a Decodificadora, um puta de um livro bom, e que realmente as pessoas... Você vai ver, seja um dos primeiros a ler, porque esse livro aqui vai comandar os debates nos próximos anos, junto com os livros do Harari. Imperdível essa leitura. Dá o clique aqui no link aqui embaixo e compra já a Decodificadora. Mais um super lançamento da Intrínseca. Aliás, o lançamento foi dos Estados Unidos e do Brasil ao mesmo tempo, né? Uma onda. Não se esqueça, como sempre, né, de assinar o meu canal, compartilhar o conteúdo dele com seus amigos, mande seus comentários e me siga também nas outras redes da internet. Daqui a pouco eu tenho que escrever com o Hubert Agamenon também para divertir vocês do Antagonista e também em todas as nossas redes sociais. Valeu, um beijo, um queijo, tchau!